Vamos começar a nossa aula sobre liberalismo e revolução industrial. Vou passar a apresentação para que a gente possa dar início. Então, para entender aqui a revolução industrial, a gente precisa entender essa passagem que foi do feudalismo para o capitalismo. Entender, então, que num determinado período nós tínhamos a sociedade dividida em feudos e uma relação de vassalagem. Então, tinha o grande senhor de terras, e nessas terras que ele tinha os servos, e os servos faziam parte, então, dessa propriedade, e tinham cada um um pedacinho de terra, qual eles cultivavam, então, a terra do senhor, do proprietário, e a sua própria terra. Então, a subsistência do servo vinha da terra, dessa terra. Precisava, então, basicamente, de moeda de troca, tudo era feito, então, a partir do que se extraía da terra e dessas trocas que se faziam, muitas vezes, entre produtos, certo? Isso então, marca esse período do feudalismo, inclusive uma não concentração de poder, né, já que os grandes senhores feudais eles tinham poderes muito próximos, muito parecidos. E a partir de um momento vai aparecer, então, um novo sujeito, né, dentro da história, que vai ser aquele que vai estabelecer o comércio entre esses feudos. Então, ele vai comprar uma parte da produção de um, comprar de outro, e assim ele vai estabelecendo as relações de troca entre esses feudos. Então, começa a se estabelecer no meio do caminho entre um feudo e o outro, pequenas cidades, pequenos povoados, burgos, como conhecidos, que vai dar origem justamente à palavra burguês, que é esse comerciante, que estabelece, então, essa relação entre os feudos. Esse é uma gênese aí do capitalismo, que não inclui só isso, né? Precisamos ver outros pontos, o qual, para que você tenha o capitalismo, efetivamente, você precisa de uma circulação de moeda. E havia uma escassez de moeda até o século XIV e XV, uma escassez de metais para fazer moedas. Então, não tinha essa circulação de moedas, que era uma medida necessária para o capitalismo. Então, entendendo aí que os metais, eles viravam moeda, e a moeda era o dinheiro, então, utilizado. Havia muito pouco para que pudesse ter essa circulação de moedas. Então, se precisava conseguir metais, e a Europa, ela não tem uma grande quantidade de metais, ela é pobre nisso, e, portanto, ela precisava conseguir isso de outro lugar. É nesse momento, então, que as grandes navegações e o encontro aí, né, a descoberta que existia um outro continente, que é a América, vai fazer a diferença. Nesse sentido, então, vão se instituir colônias na América, né, mesmo que ali já houvesse outros seres humanos habitando, isso não é levado em consideração, né? Se institui colônias e se toma aquelas terras como se fossem próprias dos países europeus. Então, ali vai se extrair uma grande quantidade de metal, e esse metal, então, vai ser transformado em moeda, e aí sim, nós vamos ter essa circulação de moedas que vai propiciar, então, o advento do capitalismo. Então, o mercantilismo, ele esse período, né, de transição para o que a gente entende como capitalismo, né, porque é justamente no mercantilismo que a gente vai ter essa acumulação de metais que vai propiciar o advento do capitalismo. Né?
E nisso, então, um dos pontos. Então, nós temos aí, né, a criação de cidades, o surgimento do burguês, a acumulação de metais para fazer moeda. Então, há uma grande circulação de moedas que vai propiciar, então, o comércio. E o burguês ele vai ser um grande financiador do poder real. Nesse momento, então, que a gente também vai ter a unificação dos Estados nacionais. Então, há uma concentração do poder, um absolutismo em alguns casos, e tirando, então, o poder dos nobres, da nobreza, né, dos senhores feudais. Então, o feudalismo ele entra em crise, e um novo, então, modo de produção surge, que é o capitalismo. Um último fator determinante, então, para o capitalismo, para o grande boom do capitalismo, foi, no meados do século XVIII, com a Revolução Tecnológica. Então, as grandes máquinas, né, que propiciaram aí um aumento de produção absurdo, que vai fazer com que haja esse boom de produção, que vai, então, ser a grande chave aí para o advento do capitalismo. Então, nós temos aqui uma figura de uma fábrica, vendo aí as máquinas, né, pessoas. Então, na fábrica, né, nós vamos ter aí um grande número de trabalhadores, né, que vão se utilizar dessas máquinas, e vai ter uma aceleração da produção. Essa aceleração da produção vai ser sem igual, né? Então, antes nós tínhamos aí as corporações de ofício, os artesãos, e, né, no meados do século XVIII a gente tem o grande boom das fábricas, que um grande aparato tecnológico, uma concentração de trabalhadores e uma divisão fabril do trabalho, né, que vai também proporcionar essa aceleração de produção. Um dos pontos de ter muitos trabalhadores na fábrica se deve também ao cercamento dos campos. Isso aconteceu, então, na Inglaterra, cercando-se os campos, você expulsa aqueles que habitam essas terras, né? Os camponeses são expulsos, a relação de vassalagem acaba, e ali se coloca, na maioria das terras, ovelhas, e essas pessoas, então, expulsas, os camponeses expulsos, vão para a cidade, né? O único local, então, que eles podem ir é para a cidade. E lá na cidade, muitas vezes, ficaram, né, à mercê aí da miséria, da pobreza, e foram, então, chamados de vagabundos, né? Então, se instituíram, inclusive, leis contra a vadiagem. Então, se a pessoa fosse pega sem trabalho, ela era presa e poderia até ser morta por isso. Então, de certa maneira, há uma relação entre os burgueses, a classe, então, que ganha destaque, poder, e o governo. O governo, então, proporcionando aos burgueses os trabalhadores que ela precisa, né? Já que a burguesia ela não vai trabalhar, não vai pegar no maquinário. Ela detém os meios de produção, que é a fábrica, a matéria-prima, mas ela né, não opera essas máquinas, ela não produz, de fato, os produtos que são feitos nas fábricas. Então, isso vai fazer com que haja uma concentração, então, de pessoas precisando de trabalho, ocupando esses espaços da fábrica, por baixos salários, né? Muitas vezes o suficiente para se manter viva, mas sem nada que possa ir além disso. Então, essa aí é o que leva aí o desenvolvimento da Revolução Industrial,
advento do capitalismo. Um ponto que eu gostaria aqui de destacar também é a questão do mecanicismo, que nós já falamos, né, desde Descartes. O mecanicismo, então, como uma visão de mundo, né, uma interpretação de mundo, um olhar para o mundo como uma analogia à máquina. Esse mecanicismo ele vai se aprofundar com visão de mundo no século XVII, por causa de um pensador muito conhecido, muito importante, estudado bastante nas escolas, que é um filósofo natural na época e que ficou conhecido depois pela disciplina da física, né? Estou falando então de Isaac Newton. Isaac Newton, então, ele revolucionou o mundo da sua época. Ele foi, então, o grande mestre aí da física até o início do século XX, né, quando Einstein, então, faz uma nova revolução nos estudos da física. Então, vamos falar um pouco do Newton, que a gente pode fazer essa relação com esse período. Então, Newton, provavelmente, ele é anterior à Revolução Industrial, o período da Revolução Industrial. Newton, ele é do século XVII. Aqui temos uma imagem dele fazendo o experimento da ótica, né, no cristal, que vai levar ele à conclusão que as cores, a soma das cores da cor branca. E o Newton, então, ele passou um período de quarentena em casa, né, por causa de um surto de peste, a peste bubônica. Não é aquela mesma que, né, matou grande parte da Europa. Essa é uma peste que foi no século XIV, mas a gente está falando aqui do século XVII, período onde viveu o Newton. E nessa quarentena, o Newton ele não ficou em casa à toa. Ele já tinha feito os estudos dele, de matemática, de física, então ele tinha um conhecimento. E ele em casa, então, continuou fazendo experimentos revolucionários, os quais ninguém nunca tinha feito, como em ótica, o cálculo diferencial integral, teorias das fluxões e a gravitação. Tudo isso ele começou a desenvolver nesse período em que ele ficou de quarentena. Ele não publicou tudo isso nesse período, né? Ele ainda fez estudos posteriores a essa época, mas foi justamente nessa época que, supostamente, né, sem ter nada que fazer, né, ele fez muita coisa, né? E o mecanicismo newtoniano, ele marcou a época, né, do seu desenvolvimento, né, influenciando o período do iluminismo, né, do século XVIII, entendendo aí a concepção da natureza do mundo a partir de uma ordem mecânica, objetiva, exterior ao ser humano. Então, o Newton ele vai, né, entender que a mecânica ela abrange tudo e ela é uma ciência universal no qual você pode explicar o movimento de todas as coisas. Então, essa questão do Newton, né, e depois as conhecidas leis de Newton foram estudos, né, olhares para a natureza, ou seja, quando Newton institui as leis, né, naturais, as leis que ficaram conhecidas pelo seu nome, na verdade, o que ele faz é o quê? Fazer com que a natureza responda às suas hipóteses, aos seus anseios, né, lhe dando respostas essas que podem ser transcritas em fórmulas matemáticas, né, os quais são usadas até hoje para entender aí o movimento do mundo. Então, essa mecânica newtoniana ela vai ser muito influente para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Basicamente, aplicada por um outro pensador, o qual vamos falar agora, que é o James Watt. James Watt, ele é aquele que aperfeiçoou a máquina de vapor de Newcomen,
Então, o Watt, ele queria alguma coisa que melhorasse a produção, né? A máquina a vapor, então, ela era utilizada, né, nas indústrias, mas ela ainda não era, né, uma máquina muito eficiente, né? Ele queria aperfeiçoar isso, né? E ele conseguiu desenvolver isso a partir dos seus estudos matemáticos e de física, né? Quando ele frequentou a Sociedade Lunar, em Birmingham. A Sociedade Lunar, né, apesar do nome um tanto estranho, a Sociedade Lunar ela reunia cientistas da época, né, grandes pensadores. Eles se reuniam em períodos de lua cheia, por isso esse nome, porque a lua cheia era mais propícia para depois voltar para casa, né, usava-se a luz da lua, né, para se guiar, né, entendendo que a gente não tem ainda eletricidade. A eletricidade aí ela é do século XIX. Então, a Sociedade Lunar, ela se reunia, esses pensadores, inclusive um deles era o Erasmo Darwin. Erasmo Darwin, ele é o avô do Charles Darwin, e o Erasmo participava, né, junto com outros. O James Watt, quando ingressou na Sociedade Lunar, e essa troca, é muito provável que isso tenha influenciado depois o desenvolvimento das suas pesquisas com relação à máquina a vapor. Então, a criação da máquina a vapor foi revolucionária para o aperfeiçoamento dentro das indústrias e, assim, um aumento, novamente, da produção nas indústrias. Então, aqui a gente está dando, então, a base para entender esse período, que é um período revolucionário, né? Quando a gente fala de tecnologia, né, revolução tecnológica, né, se fala agora em inteligência artificial, tudo isso só faz sentido se nós entendemos essa primeira revolução tecnológica, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, ela é um marco dentro das demais revoluções que não poderiam existir sem que essa fosse instituída. Então, a primeira Revolução Industrial, ela é o grande marco que vai revolucionar o período e aquilo que nós viemos a conhecer como sociedade burguesa, né? Quando a burguesia, de fato, ela assume o poder e se consagra como a classe mais predominante, né? Principalmente ideologicamente. Então vamos agora falar do primeiro pensador que tentou analisar essa revolução. Então, o Adam Smith, quando ele escreve A Riqueza das Nações, ele vai estar aí pensando o que é essa revolução que está se dando justamente na sua época. Então, o Smith está analisando aquilo que está vivenciando. Então, o Smith, então, ele vai olhar para isso e ele vai achar, né, um grande feito, né? Então, quando ele vai para a fábrica, né, e aqui o exemplo da fábrica de alfinete, ele vai perceber, né, o quão engrandecedor é o período que ele está vivendo. Então, percebam, a fábrica de alfinetes, o que ele vai perceber, né? O que ele vai notar aí? Ele vai ver que, ao contrário de como era antigamente, né, o alfinete era feito com uma pessoa só, né, e levava um certo tempo. Quando você utiliza várias pessoas dentro de uma fábrica, cada um fazendo uma parte do alfinete, há uma aceleração da produção. Então, antes fazia todo o alfinete. Agora, cada um faz uma parte. Vamos supor, um estica o fio, outro corta o fio, outro coloca a cabeça do alfinete, e assim você tem uma aceleração da produção de alfinetes. Então, se antes
se conseguia fazer, vamos supor, uma pessoa fazia 20 alfinetes por dia, agora a gente consegue fazer 100 alfinetes. Há uma aceleração em cima disso. E aí isso vai fazer uma diferença, né, que é o que conseguir um maior número de produtos, né, num mesmo período de tempo. Então, isso que caracteriza isso que nós chamamos de aceleração de produção dentro da Revolução Industrial. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é para mão invisível. O que é a mão invisível? A mão invisível é um modo de explicar do Smith, mostrando que, na verdade, o mercado ele se autorregula como se fosse uma mão invisível. E isso se deve justamente ao interesse das pessoas, né? O interesse individual das pessoas organiza a sociedade. O exemplo clássico dele é o exemplo do padeiro. O padeiro, né, ele faz o pão porque ele está interessado em vender o pão. Então, nós temos na verdade, o pão para comprar, não porque o padeiro é benevolente e ele quer nos propiciar alguma coisa para nos manter. Na verdade, nós temos acesso ao pão que o padeiro vende justamente por um interesse dele em enriquecer. Né? O interesse dele, propriamente, em enriquecer. Então, alguém faz o pão e eu vou lá e compro o pão. Né? Isso evita que eu precise fazer o pão. Né? Então, eu não faço pão e muitos que aqui estão assistindo também não fazem pão. Né? Então, vão até a padaria e compram o pão. Então, existe um padeiro que faz o pão e vende o pão. Né? Ele faz uma quantidade de pães que serve a um número grande de pessoas, né? Ao invés de cada um ter que fazer o pão para a sua subsistência. Então, o interesse do padeiro em enriquecer, fazendo pães e vendendo para as pessoas, faz com que haja um benefício coletivo, que é todo mundo poder ter acesso ao pão. Então, a mão invisível, ela é mais ou menos isso, né? A caracterização dela. Né? A sociedade, ela se organiza justamente pelos interesses individuais de cada um. Ao buscar só o próprio benefício, as pessoas proporcionam à sociedade um bem-estar. Então, há uma regulação na sociedade que se dá justamente pela busca do seu próprio interesse. Como o exemplo do padeiro, que no seu próprio interesse de enriquecer, ele proporciona a todas as outras pessoas um benefício, que é poder comprar o pão e ter um pão para comer. Certo? Então, aqui, um outro ponto, né, que ele vai analisar é a questão da teoria do valor e trabalho, que como é que um produto, né, adquire valor e pode ser, então, trocado por dinheiro no mercado. Então, ele vai entender que há uma relação entre as horas trabalhadas para que um produto seja feito, né, e o seu valor. Né? Há uma agregação de valor, né, a partir do trabalho. Então, se um produto leva 2 horas para ser feito, um outro leva 1 hora, significa que aquele que leva 2 horas ele tem um valor que é o dobro do que leva 1 hora. E assim para todos os outros elementos. Isso faz, então, com que
se possa pensar como se institui, então, o valor das mercadorias dentro do mercado. Nesse sentido, quando há uma aceleração da produção, seja pela divisão do trabalho, seja pela máquina, há uma diminuição do preço. Ou seja, se antes fazia 20 alfinetes, agora se consegue fazer 1.000 alfinetes no mesmo tempo, há um barateamento dos alfinetes, porque agora se faz muito mais alfinetes no mesmo tempo. Né? Então, aí uma relação que faz com que o produto seja barateado pela diminuição de horas que é feita para construir esse produto. Essa relação, então, do valor e trabalho, ela vai criar o pensar sobre isso, né, faz com que o Smith entenda que há uma certa dicotomia dentro da sociedade. O primeiro ponto é o conflito de classes, ou seja, há uma classe que detém os meios de produção e há uma classe que só tem a sua força de trabalho para vender, e ali, então, há uma relação de força, né, que tende sempre para o burguês. Né? O burguês, então, ele tem uma questão de ter uma maior capacidade de negociar por ter um maior poder dentro da sociedade. E o outro ponto é a questão da harmonia social, né, que diz, então, que há uma regulação dentro da sociedade pela questão dos interesses individuais que beneficiam o coletivo. Nesse sentido, a mão invisível ela tende a ser essa teoria que explica a harmonia social, né? De maneira que todos seriam beneficiados pelos interesses próprios de cada um. Bom, agora vamos falar de um outro autor, que é o Thomas Malthus. O Malthus, ele posterior ao Adam Smith, e ele vai pensar a questão da população, né? A relação entre população e crescimento de alimentos. Então, o Malthus, ele tem aí uma relação que ele acredita, né? E aí o seu ensaio sobre a população trata justamente disso, que quando há uma desproporção entre população e alimentos, né, isso faz com que não haja como você ter uma situação de bem-estar coletivo. Né? Há sempre aqueles que vão possuir algo e aqueles que não vão possuir. Então, ele pensa que há um crescimento populacional que é muito maior do crescimento de alimentos. Né? A capacidade de produção de alimentos ela não é suficiente para dar conta do crescimento populacional. Então, a longo prazo, se entende que a população vai crescer de tal maneira que não vai ter alimentos para todos. Então, essa é a sua tese principal. Isso faz sentido, né, dentro da lógica da época dele. Tá? Porque ainda não existiam máquinas suficientes para dar conta de uma produção suficiente de alimentos que desse conta de um crescimento populacional muito absurdo. Então, desse modo, haveria sempre a questão da desigualdade social, que ele entende como parte da lei natural. Ou seja, nunca poderá ter uma harmonia social no sentido de que todos pudessem ter todas as coisas, pudessem se beneficiar dos frutos da sociedade.
Então, a desigualdade, né, e que alguns sejam ricos, outros pobres, é natural, né? Não há uma outra explicação que não seja propriamente da lei natural. A gente entende que a teoria malthusiana, ela não faz sentido hoje em dia, né? Porque a gente já tem uma capacidade produtiva de alimentos muito alta, inclusive para alimentar a população inteira. Então, se há ainda pessoas que passam fome, por exemplo, é justamente porque não há uma distribuição de alimentos de forma a proporcionar o bem-estar a todos, né? Isso envolve interesses econômicos e sociais, não uma questão de natureza, né? Então, não é uma lei natural que rege e diz que alguns podem ter, outros não podem ter, né? Isso é muito claro, pensando nos dias de hoje. Mas o pensamento Malthus, ele era coerente com a sua época, no sentido de que não existia ainda maquinários suficientes para dar conta de uma produção de alimentos para alimentar a população do mundo num espaço de tempo, vamos supor, de 100 anos. Né? Se a produção de alimentos não conseguisse aumentar nesse período de 100 anos, e a população continuasse crescendo como estava crescendo na época dele, chegaria a um ponto em que alguns não teriam nada para comer. E isso seria próprio né, da lei natural. Esse pensamento do Malthus, ele influenciou a questão da, da origem das espécies do Darwin. Né? O Darwin, Charles Darwin, ele foi um leitor do Thomas Malthus, e ele vai interpretar a teoria malthusiana, né? Ou seja, uma teoria liberal econômica, dentro, né, da sua interpretação da natureza. Nesse sentido, a seleção natural é uma interpretação da teoria malthusiana, ou seja, que há ali uma relação em que o mais apto ele se sobrepõe ao outro, né, ao menos apto, e portanto ele vinga na natureza por causa disso. O Darwin, então, ele vai pensar a natureza com esse olhar malthusiano. Uma influência do Malthus, isso está na origem das espécies, ele cita o Malthus claramente, né? Não é uma interpretação, há ali uma questão de estar na origem das espécies, isso, basta pegar a obra. E então, essa visão da seleção natural, ela né, uma influência de um certo tipo de pensamento social da época. Né? O Darwin, então, ele ganhou muita notoriedade pela questão disso, né, e é considerado ainda um dos grandes intérpretes, né, da biologia, mas há controvérsias, né, inclusive na sua época. Né? Não para questão propriamente da evolução, né, dos seres, mas o quão a seleção natural é o fator determinante. Né? Nós pegamos o geógrafo Kropotkin, ele vai dizer que o grande ponto determinante na natureza que vai ajudar na evolução das espécies não é a competição, né? Não é a seleção natural, mas sim a ajuda mútua, a capacidade que os animais têm de se ajudar, né? E manter assim a sua espécie, né? Garantir a existência da espécie. Né? Então, há uma oposição, né? Uma oposição de pensamentos. Pensamentos esses que vão ter repercussões sociais, inclusive. Né? O Kropotkin, ele era anarquista, anarquista russo, e ele vai, então, aplicar
né, essa ideia. Né? Um dos lemas do anarquismo é justamente a ajuda mútua. Né? Você ter, dentro da comunidade, a ajuda ajudando o outro. Então, é interessante a gente pensar por dessa ótica, ou seja, eu vejo o quanto um pensamento ele pode influenciar outros pensadores que vão levar ao desenvolvimento de teorias que podem ser mais influentes ou menos influentes na sociedade. Né? Ou seja, não tem uma única interpretação e um único modo de ver. Então, pegando aqui o nosso próximo pensador, o David Ricardo, que é, inclusive, amigo do Thomas Malthus. Né? Eles tinham até desavenças teóricas com relação à economia política, mas ambos tinham uma relação de amizade e, né, uma relação recíproca. O Ricardo, então, né, aqui é uma imagem do Ricardo. O Ricardo, ele vai escrever, então, o princípio da economia política e tributação, e ele vai pensar a questão também do valor, né, como uma mercadoria adquire valor. Né? Por um lado, há uma influência aí também da utilidade que o produto tem, ou seja, um produto ele pode ganhar maior ou menor valor dependendo da sua demanda dentro do mercado, mas basicamente o que determina o seu valor não é a utilidade, né? Mas sim a questão do trabalho, ou seja, como é que a gente agrega valor a um produto, né? É pelo trabalho que é desempenhado para que esse produto seja feito. Então, o valor trabalho, ele ele é ele olha para as características, né, da produção da mercadoria, né? Ou seja, como a mercadoria é produzida, né, quais são os fatores implicados ali e o quanto isso, então, é determinante dentro da sociedade. O valor utilidade, que é uma outra teoria de como se determina o valor do produto, que vai ser utilizada por outros pensadores, como, por exemplo, Jean-Baptiste Say. O valor utilidade ele leva em questão aspectos individuais da troca, ou seja, o quanto um produto ele desejado, né, almejado dentro da sociedade. Eu posso ter um produto, né, só exemplificando, posso ter essa lapiseira aqui, vamos supor que essa lapiseira é alguma coisa que as pessoas realmente querem, né? Sei lá, essa lapiseira ela tem aspectos diferentes das outras lapiseiras, e isso vai fazer então que o seu preço, né, ele suba. Mas a partir do momento em que você começa a fazer muitas lapiseiras dessa, ou seja, há um forte número de lapiseiras desse mesmo tipo, as pessoas têm um acesso maior a essa lapiseira e o seu custo cai. Então, a questão do valor-utilidade, né, ele pode ser um dos pontos para o qual um produto ele pode ganhar valor ou não, mas o determinante para se determinar o valor de um produto é o trabalho. Ou seja, ela levou um X de horas necessárias para ser feita, e esse X de horas ele um dos fatores que leva, né, ao agregação de valor desse produto. Né? Claro que tem também a questão do material, né? Isso é um dos componentes que faz com que a lapiseira ela tenha um certo valor e não outro. Né? Mas os fatores implicados aqui a matéria-prima, né? Como já foi dito, o que há nessa lapiseira que vai ser agregado valor nela, plástico, metal, né, borracha, e
as horas que levou-se para que esse produto fosse feito, né? O valor de utilidade, ele pode determinar em certo momento que essa pesada vale mais ou menos por questões, né, sociais, né? Mas o básico da determinação de um valor é o trabalho, né? Um outro ponto do Ricardo é a questão da relação aí entre, ou melhor dizendo, da oposição entre os proprietários de terra e a burguesia. Se a gente levar em consideração todo o processo de desenvolvimento da burguesia, da Revolução Industrial, a gente tem que pensar que, num período da Revolução Industrial, havia um interesse dos proprietários de terra de que não houvesse, de fato, uma Revolução Industrial. O ponto deles é justamente que a Inglaterra se mantivesse como uma comunidade agrária, né, e vivesse disso, porque isso era o interesse dos proprietários de terra. No entanto, a oposição era dos burgueses, que queriam um desenvolvimento industrial na Inglaterra, né, que houvesse, então, um maior investimento nas fábricas. Isso vai fazer com que haja essa oposição. Então, de um lado, nós temos, né, os grandes proprietários de terra, que se opõem à industrialização, e os burgueses, de outro lado, querendo justamente a industrialização da Inglaterra, né? Acabou que prevaleceu o lado burguês, e a Inglaterra, então, foi, né, o polo primeiro da Revolução Industrial. Então, um dos pontos que o Ricardo vai analisar e que vai se opor é a questão da lei dos cereais, a Corn Laws, que vai falar justamente, né, ela é aprovada, né, para restringir ou proibir a importação do trigo do estrangeiro. Ou seja, só se pode comprar trigo da produção interna. Isso vai fazer com que, já que você não pode comprar de fora, a produção interna, muitas vezes ela é insuficiente, ou mesmo que ela seja suficiente, como só pode comprar ali, ela vai acabar elevando o preço, né? Poderia se baratear o custo se pudesse importar, né? Trazer de outro lugar o trigo. Então, elevando o custo do trigo, faz com que aumente o custo dos salários, ou seja, vai prejudicar o burguês. Por que aumenta o custo do salário? Porque o trigo ele era um alimento básico do operário, do trabalhador, na época. Então, ao aumentar o preço do trigo, o trabalhador que trabalha para a sua subsistência, ele não conseguir mais comprar trigo para sobreviver, isso vai ser um prejuízo coletivo. Então, há uma necessidade de elevar os salários para que eles possam comprar o trigo. Se eleva os salários, aumenta o custo para o burguês, aumenta o custo dos produtos que são feitos na fábrica e há aí uma inflação generalizada. Então, há um prejuízo coletivo justamente por uma questão de protecionismo aos proprietários de terra, né, aos produtores de trigo. Então, isso leva ao quê? A famosa frase do Ricardo, em que ele diz: o interesse do proprietário de terra sempre se opunha ao interesse de todas as outras classes da comunidade, ou seja, né, os proprietários de terra eles têm um interesse, e o interesse próprio deles traz um prejuízo aos demais. Então, de certa maneira, há um desbalanço na mão invisível, né, a teoria smithiana, justamente por conta do proprietário de terra, né, que não está trazendo um benefício coletivo, mas sim um prejuízo a todos, pelo aumento de custo de um produto básico que vai beneficiar todos, né? Então, esse também é um fator aqui, que se a gente
olhar bem, né, o Brasil ele assume essa posição de ser aquele que vai trazer os benefícios aos interesses internacionais, né, no sentido de que o Brasil ele produz sempre pensando no externo e não na economia interna, né? Então, em determinado momento, era importante exportar ouro, né? Ouro que vai justamente beneficiar os europeus para cunhar moedas e fazer toda a circulação de moedas que nós já conversamos aqui. Num outro período, café. Em um período determinante, né, que aí há uma grande produção de algodão a partir de 1760, justamente um período do boom das tecelagens, né, das indústrias de tecelagem da Inglaterra, que precisavam de algodão cada vez mais, né? Então, novamente, um interesse internacional faz com que o Brasil se torne um grande exportador de algodão, né? Da mesma maneira como hoje, né, somos o maior exportador de soja, né, beneficiando aí interesses internacionais. Não é uma questão de um mercado interno, né? É a relação que o próprio Adam Smith fala na sua obra, ou seja, quando há subsídios que incentivam a exportação, né, de produtos, há um aumento de custo desses produtos no mercado interno. Então, o mercado interno sofre com isso, né? Podemos ser um grande exportador de soja, mas isso não traz benefícios internos para nós, né? Ou seja, não há uma distribuição desses valores. Nós somos, de certa maneira, prejudicados justamente porque não há um desenvolvimento da indústria nacional, né? Então, em certo sentido, o Brasil ele vive essa oposição entre proprietários de terra e o resto da população, só que ele não tem uma oposição real. Por quê? Porque dentro do Brasil, os burgueses eles têm uma relação de proximidade com os proprietários de terra. Então, se a gente pegar, por exemplo, o livro do Boris Fausto, morreu recentemente, o Boris Fausto vai falar que a Revolução de 1930, né, que vai levar Vargas ao poder, né, Getúlio Vargas, ela não foi uma oposição entre proprietários de terra e a burguesia. Muito pelo contrário, a burguesia ela sempre teve uma relação com os proprietários de terra. Então, nesse sentido, nós não temos aí uma burguesia nacional que quer desenvolvimento da indústria nacional. O que a gente tem é uma relação da burguesia com os proprietários de terra para o benefício dos grandes latifundiários. Ou seja, os grandes latifundiários sempre foram os sujeitos principais da economia doméstica. Isso desde a colonização, né? A questão das seis-marias, das capitanias, das grandes propriedades, né? Tudo isso sempre foi muito bem colocado no Brasil. Por último, eu queria aqui falar aqui da questão das taxas, né? Dos impostos, né? Que o Ricardo vai se prender em parte da sua obra. O Ricardo, então, vai falar que existem produtos básicos que beneficiam, então, o todo da população. São produtos de acesso coletivo, como, por exemplo, o pão, né? É um produto que todos acessam. E existe um produto de luxo, que somente uma classe, a classe mais rica, ela tem acesso. Quando você taxa produtos básicos, você tem um aumento de custo que prejudica a todos, principalmente os mais pobres. Então, se você taxa, tem impostos muito altos ao trigo,
vai prejudicar no preço do pão, né? O pão vai ficar mais caro, e o pão ficando mais caro, ele traz malefícios para todos, principalmente para os pobres, que se alimentam basicamente do pão. Agora, se você taxa produtos de luxo, exemplo, né, um carro de luxo, né, uma BMW, um Mercedes, um Jaguar, você taxa esses produtos, você vai apenas prejudicar quem tem acesso a esses produtos, que são os ricos, e não o resto da população. Então, o modo como você escolhe taxar certos produtos faz toda a diferença dentro da economia doméstica. Né? E quando você quer beneficiar, então, a grande parte da população, você tem que diminuir a quantidade de impostos sobre os produtos básicos. Né? E aí, para recolher a mesma receita, você aumenta os impostos em cima dos produtos de luxo. Agora, se você quer beneficiar apenas uma classe rica, então os produtos de luxo ganham benefícios, ao contrário dos produtos básicos. Né? Então, essa é uma reflexão também do Ricardo, que é determinante, né, para pensar aí a questão da economia doméstica. Bom, então eu encerro aqui essa aula sobre revolução. Vamos tratar então dar continuidade a esse assunto, né? Ou seja, a Revolução Industrial e a questão da ideologia liberal, ela é muito importante para entender a nossa sociedade atual. Ou seja, ela, né, tem toda a relação com o mundo que vivemos, certo? Então, vamos dar continuidade a esse pensamento na próxima aula.